Olá, me chamo Carolina Brenner, sou estudante de Arquitetura e Urbanismo no Ceres Laguna e faço parte da pesquisa intitulada Os atacarejos e a fragmentação do tecido urbano, consequências cotidianas para o morador da Grande Florianópolis. Essa pesquisa foi iniciada em agosto de 2020 e é vinculada à FAED, ao Departamento de Geografia. Essa apresentação tratará das considerações sobre o processo de metropolização de Florianópolis, relacionando o conceito de cities e gestão do território, usando como base o artigo que foi apresentado no 10º Seminário Internacional de Desenvolvimento Regional. Essa pesquisa é realizada também por Luísa Cortina e Michele Brito, com orientação da professora Renata Pozzo. Temos como objetivo geral analisar o impacto para o tecido urbano da instalação de atacados comerciais de gêneros alimentícios na Grande Florianópolis, abordando esses grandes objetos espaciais como representantes, resultados e motores do processo de fragmentação socioespacial. Objetos espaciais, como o do nosso estudo, tiram partido da escala metropolitana para promover suas trocas comerciais, atrair mão de obra e consumidores, bem como circular produtos. Por isso, a necessidade de entendermos como essa nova classificação se deu no caso de Florianópolis. Sobre nossa abordagem metodológica, nesse período foi feita a revisão bibliográfica voltada aos temas citados no slide. Meu plano de trabalho teve enfoque nas teorias de metropolização e influência das cidades, com o objetivo de entender a nova classificação de Florianópolis como metrópole segundo o IBGE 2018. Para isso, foram estudados principalmente autores utilizados de base teórica pelo IBGE na elaboração das REGICs. Em paralelo às leituras, um estudo comparativo entre as REGICs 2007 e 2018 foi realizado em conjunto com as outras integrantes do grupo. Na fase atual da pesquisa, estamos fazendo a análise urbana da área de inserção de forte atacarejos. Então, primeiro foi preciso entender a divisão entre os níveis de hierarquia urbana feita pelo IBGE. Na REGIC, as cidades são divididas nesses 5 níveis. Destaco aqui os grupos 2, capital regional, e 1, metrópole. Aqui demonstra uma retomada histórica da classificação de Florianópolis nos estudos do IBGE. Dou enfoque à mudança de 2007 para 2018, onde era uma capital regional A e se tornou uma metrópole, arranjo populacional de Florianópolis, rompendo com uma marcante característica da rede urbana catarinense, a ausência de uma metrópole polarizadora no território. Segundo o IBGE, os 2 componentes fundamentais para o estabelecimento da hierarquia e região de influência das cidades são a atração entre as cidades próximas, seria o town-ness, e as ligações de longa distância realizada pela atuação de instituições públicas e privadas presentes nos centros urbanos. Aqui temos características dos 2 processos. Sobre o que influencia a metropolização, Peter Taylor, a partir das contribuições de outros autores, irá demarcar o processo de cities, essencialmente descrito pela teoria dos fluxos centrais, considerando as ligações transnacionais e os centros de gestão como componentes essenciais da polarização das redes urbanas. O IBGE traz que, geralmente, os lugares urbanos maiores são menos constituídos pelo town-ness e mais pelo segundo processo de relações externas urbanas, o city-ness. Esse processo representa relações entre cidades que são amplamente horizontais e vão além da sua interlândia. Bom, em 2014, o IBGE publicou a pesquisa intitulada Gestão do Território, que serviu de base para o desenvolvimento das análises sobre o tema junto à REGIC 2018. Nessa, considera que o Estado e o mercado são as 2 instituições com maior poder estruturador do espaço. Nesse sentido, o território nacional ele pode ser visto como um mosaico formado pela justaposição das novas redes empresariais com aquela organização centrada no Estado. Aqui eu trago uma imagem comparativa das ligações entre metrópoles brasileiras, de gestão empresarial e pública. Sobre a gestão pública, para identificar essas centralidades, a pesquisa Gestão do Território selecionou instituições públicas federais pertencentes ao Poder Executivo e Judiciário, que se organizam de forma descentralizada, multilocalizada e hierarquizada, de modo a verificar a articulação de gestão do território. Nesse caso, foram as citadas no slide. Entre as REGICs 2007 e 2018, a cidade de Florianópolis sobe na hierarquia em termos de gestão federal, gestão do território e atividade financeira. Essa última em conjunto com outras cidades de Santa Catarina. As redes empresariais, formadas por sedes de unidades locais, são reveladoras da forma de organização territorial, pois sua localização é influenciada por padrões espaciais prévios,
ao mesmo tempo em que promovem uma centralidade. O BGE fez o levantamento de 3 aspectos de gestão empresarial: a intensidade das ligações entre sedes e filiais, assalariados externos e terciário avançado. Aqui, sobre a ligação entre sedes e filiais, destaco que se considera a possibilidade de abrigar sedes locais em um município, além da presença de filiais atraídas aos seus domínios. Nesse ponto, Florianópolis integra o 4º nível. Os assalariados externos já são o conjunto dos trabalhadores lotados fora dos limites municipais em que estão situadas as empresas sede. Florianópolis aparece na 4ª classe hierárquica, junto com outras centralidades que estão fora do âmbito metropolitano e também situadas em Santa Catarina. O 3º e último ponto refere-se aos serviços avançados de apoio a empresas, conhecidos como terciário avançado, e compreendem atividades voltadas a empresas vinculadas aos circuitos econômicos superiores, onde, segundo Milton Santos, a maior parte das suas relações ocorre fora da cidade e da área que a circunda, porque esse circuito tem um quadro de referências nacional ou internacional. Como considerações finais, trago que, ao fazer a análise comparativa, vemos que a metropolização de Florianópolis foi conduzida pela atração enquanto polo de gestão do território, a partir de investimentos públicos no contexto desenvolvimentista do Estado Nacional entre 2003 e 2016 e privados no contexto da mundialização do capital e acumulação flexível. E, além das causas, tem-se a necessidade de pesquisar as consequências desse processo, que parece representar um aprofundamento da segregação espacial da região. Essas são as referências. E aqui finalizo e agradeço às instituições que possibilitaram a pesquisa, a minha orientadora Renata e a todos que assistiram. Obrigada.